Boa tarde, camaradas. Quando nos aproximamos do 42º aniversário da Revolução de Abril, e já não vem longe o 100º aniversário da Revolução de Outubro, ou até os 150 anos da publicação do primeiro volume do Capital, 17 primaveras podem parecer muito pouco. Em 1999, aliás, nós dizíamos que precisávamos de 10 anos para mostrar o que valemos. E se hoje nem todos os fundadores do Bloco estão aqui, não podemos saber o que pensaria o Miguel Portas, de certo compartilhávamos a ideia de que precisamos de mais tempo, mais força e mais conhecimento para fazer o que temos que fazer. Passaram então 17 anos e chegámos muito mais longe do que qualquer pessoa naquelas assembleias fundadoras poderia alguma vez imaginar. Houve um preço em desespero, em melancolia, em algumas derrotas, em seitas que seguiram o seu caminho, mas talvez mais do que tudo, um preço de nós próprios, porque temos muito passado e muitas vezes muito pouca memória. Mas chegamos mais longe do que imaginávamos, porque hoje o Bloco de Esquerda é um partido decisivo para a transformação da esquerda numa força dirigente do país. E é dessa coerência, ou de 3 dessas coerências, que eu vos quero falar hoje. Em primeiro lugar, no tempo de uma política birrenta, o Bloco é um partido com que se conta. Nós nunca nos enganamos de horizonte. Sabemos onde estão as batalhas, porque temos que saber contra quem combatemos. Vejam o que se passa no PSD. Acabou o período do armário, disseram-nos no último congresso. Mas fechado no seu labirinto, parece que o PSD perdeu a chave, porque é um partido que simultaneamente anuncia um apocalipse na próxima semana e ao mesmo tempo diz-nos que a resposta, isto dito no princípio de 2006, é preparar as autárquicas do final de 2017. O partido não acredita em si próprio porque não acredita no apocalipse que pronuncia, mas certamente está disposto a dizer que a sua única preocupação é disputar alguns lugares. Ao Bloco de Esquerda, que sabe perfeitamente que partido que hoje se concentre na discussão de autarquias é partido que não tem nada a dizer ao país e aos problemas dos trabalhadores. Ao Bloco de Esquerda não nos perguntam por eleições, perguntam-nos por salários, por pensões, por emprego, por combate à precariedade. Não nos perguntam por eleições, mas certamente perguntam-nos pelo povo. E essa é a coerência do Bloco de Esquerda. No tempo da política do medo, em segundo lugar, o Bloco de Esquerda é um partido da rebeldia. Nós aprendemos muito com estes anos e talvez, sobretudo, com a Europa. Porque quando o Bloco de Esquerda se formou, no âmbito de um movimento contra a globalização financeira, de grande movimento social pan-europeu e, aliás, mundial, mesmo para os mais críticos da Europa, entre os quais certamente nos contávamos, os que se opunham às instituições que estavam a ser formadas, os que exigiam o referendo para poder deliberar e opormos-nos a essas instituições, mesmo para os mais críticos, nunca nos apercebemos de todo o perigo que vinha aí. Porque a União Europeia era como que uma casa que nos impunham, mas uma casa onde moramos, mesmo que os muros fossem sendo construídos à nossa volta e cada vez mais fortes. Com a crise da social-democracia, com a afirmação do liberalismo e com a afirmação do autoritarismo. Tratado a tratado, estes muros tornaram-se mais pesados. Tiraram-nos a moeda, controlam o orçamento, impuseram-nos aumento de impostos, impuseram-nos transformações das leis laborais, fizeram do desemprego uma política, reduziram o poder de voto.
E apercebemos então que a União Europeia é a crise. É a crise, é o nome da crise. E em 2007, já lá vão 9 anos, já andávamos por este caminho. Houve um presidente do setor financeiro de uma grande instituição bancária que reparou, estávamos no verão de 2007, reparou que por 3 dias seguidos as ações de um setor importante na finança norte-americana se tinham desviado mais do que 25 desvios padrão em relação aos seus preços normais. Ele nunca fez as contas. Se os fizesse, saberia que o que estava a dizer naquela altura no sistema financeiro é que estava a passar-se qualquer coisa cuja possibilidade, em termos de sorte, era o equivalente a ganhar 42 vezes seguidas a mesma lotaria. Tivemos o que se poderia esperar, a maior crise financeira desde a Segunda Guerra Mundial. Diz-nos agora Draghi, chegado a Lisboa, que a volatilidade dos mercados financeiros está a aumentar. E temos o Brexit, e talvez o Hollandexit, e temos a deflação, e temos a estagnação, e temos o desemprego, e temos problemas de curto prazo e problemas de longo prazo, como a tragédia ambiental que nos impõe as alterações climáticas. E temos soluções de curto prazo, disparar 80 mil milhões de euros sobre a economia com nenhum efeito sobre a sua vida. Temos juros a zero, nada mais se pode fazer. E não temos todos os sinais de alarme. Explodiu o Panamá, o susto dos mercados financeiros. Mas não atingiu nada senão uma gota no oceano, porque Sua Majestade Britânica, que tem a maior parte dos offshores da União Europeia, não foi incomodada. Juncker, presidente da Comissão Europeia e que vem de um offshore como o Luxemburgo, não tem que responder por isso. E, de facto, perguntamos-nos sempre se cada vez que há uma crise financeira deste tipo, se não se repete aquela história do contrabandista que atravessava porcos pela fronteira e a quem lhe perguntam uma vez o que é que você leva aí para nos dizer, voltando-se para trás, credo, um bicho. É sempre a lógica do susto. Mas Cameron teve um susto, Putin teve um susto, o Partido Comunista Chinês teve um susto. E é tudo o capital no seu esplendor. É o capital do seu esplendor, é o poder dos poderes. E é por isso que a social-democracia desapareceu. É por isso que a direita e o centro se radicalizam. Hoje em dia, os partidos socialistas na Europa e os partidos de direita na Europa são todos schaubófilos, merkelófilos. A corrida para o poder em Berlim é o que determina toda a sua orientação. E isso é o que desfaz a Europa. E uma Europa desfeita é a instituição mais perigosa que ela pode ter. Por isso, a rebeldia é o lugar da esquerda contra a política que destrói a Europa e é a sua segunda coerência. E, finalmente, no tempo dos recuos, em que nos dizem que nada é possível senão um jeitinho, o Bloco é o partido que não se desvia do seu caminho, porque sabemos para onde vamos. É certo que vivemos situações inesperadas. O Partido Socialista chegou às eleições com o programa mais liberal de sempre e foi obrigado a recuar. A consequência foi que se abriu uma porta e o Bloco de Esquerda luta palmo a palmo nesse caminho. Mas só podemos olhar para o país e dizer que só tivemos 10% e que se tivéssemos tido mais do que 10%, o novo banco não estava à venda. Se tivéssemos mais do que 10%, o governador do Banco de Portugal já tinha sido substituído por alguém competente. Se tivéssemos mais de 10%, a dívida estava a ser abatida para proteger salários e recuperar as pensões. E se tivéssemos mais de 10%, na União Europeia não havia consenso para um acordo vergonhoso para as transferências de refugiados para as prisões na Turquia.
não teria havido consenso. No que de nós depende, nestes 17 anos, camaradas, fomos muito longe. Mas muito mais longe temos que ir. Porque a luta que falta, a luta que conta, a luta que determina é na sociedade. Envenenado pelas praxes, por Bolonha e pela sensaboria, o movimento estudantil ainda não reapareceu. É a luta que conta. Fechados nos oficiais que comandam, submetido à repressão contra os delegados sindicais e ao desenvolvimento da imigração, o movimento sindical perdeu os trabalhadores mais sofridos e é a luta que conta. Os precários cantaram com os de Olinda, que parvo que sou, e as eleições passaram-lhes uma rasteira e a Troika forçou a imigração. E é a luta que conta. O movimento social falta onde tinha que ser protagonista, porque a política popular é a luta contra o privilégio do capital e contra o silêncio dos de cima. E é por isso que o Bloco foi tão longe. Trouxe alegria onde ela faltava. Sabemos perfeitamente, todos, deputados e militantes, deputadas e ativistas, que não podemos ficar sentados. Que cada dia é um dia de luta palmo a palmo. Cada dia é um bico de obra. E essa alegria é o que empolga a esquerda. E que só mora neste Bloco de esquerda. Cada dia é um bico de obra, é uma carga de trabalhos. Faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. Parabéns a quem fundou o Bloco de Esquerda, ao Luís e ao Fernando. Parabéns aos que se lhe juntaram tantos e tantas desde os primeiros dias. Parabéns aos que fazem o trabalho de base no Bloco de Esquerda e que tudo dedicam à sua construção. Parabéns aos jovens que levantam a bandeira da revolução. Parabéns aos que lutam e que organizam este Bloco. Parabéns aos que aderiram mais recentemente ao Bloco. É um bico de obra, camaradas. É um bico de obra, mas é uma paixão em que não nos enganamos.